E aí galera, beleza? 12º dia da nossa nova série, Uma Vida com Propósitos. O tema de hoje é desenvolvendo uma amizade com Deus. Você está tão perto de Deus quanto escolhe estar. A exemplo do que ocorre com qualquer amizade, você deve se esforçar para desenvolver o relacionamento com Deus. Isso não acontecerá por acidente. É necessário desejar essa amizade e disponibilizar-lhe tempo e energia. Se deseja um vínculo mais profundo e íntimo com Deus, aprenda a compartilhar de forma honesta seus sentimentos, a ter confiança quando Ele lhe pedir para fazer algo, e a se importar com aquilo que é importante para Ele, e a desejar sua amizade mais do que qualquer outra coisa. O que eu devo fazer para ter uma amizade mais íntima com Deus, para desenvolver essa amizade com Deus? Primeiro ponto, devo optar por ser sincero com Deus. Quando você tem um amigo, quando você quer aprofundar laços com uma pessoa, você não pode mentir. O mais importante é a confiança. E com Deus não vai ser diferente, obviamente. E pior, porque você não consegue mentir para Ele, né? Ele conhece o seu pensar, o seu falar. Então a gente precisa ser honesto. Por isso que Deus olha o coração. Por mais que a pessoa erre, a pessoa faça um monte de bobagem, se a pessoa se arrepende de verdade, o arrependimento o que é? Arrependimento não é só você falar. Quando fala na Bíblia que todos os seus pecados foram perdoados, que você já está perdoado, se você se arrepender, não adianta você falar, eu me arrependo. Tem que ser algo genuíno. Quando você se arrepende, você não volta mais aonde você já esteve. Quando você se arrepende, você deixa para trás aquele pecado, aquele erro. Você não volta a fazer de novo. Você não fica pedindo perdão e se arrependendo todo dia da mesma coisa. Quando se arrepende, você não volta mais. Presta atenção. O primeiro elemento fundamental de uma amizade mais profunda com Deus é ser absolutamente sincero sobre suas falhas e sobre seus sentimentos. O Criador não espera que você seja perfeito, mas insiste que seja absolutamente honesto. Nenhum dos amigos de Deus que aparecem na Bíblia era perfeito. Se a perfeição fosse pré-requisito para a amizade com o Senhor, jamais poderíamos ser amigos dele. Felizmente, em virtude da graça de Deus, Jesus é amigo de pecadores, diz em Mateus. Na Bíblia, amigos de Deus são sinceros a respeito do que sentem, frequentemente reclamando, criticando, acusando, discutindo com o próprio Deus, com o Criador. Deus, entretanto, não parece ficar aborrecido com a franqueza deles. Na verdade, até a incentiva. Dá para acreditar que as pessoas reclamam, criticam e Deus não fica bravo com isso porque está sendo algo genuíno deles. E é melhor que você seja genuíno e fale algo que Deus não quer, mas seja honesto, converse com Ele. É realmente um relacionamento, não é algo ali quadrado, uma coisa religiosa, um rito simplesmente. Deus lá em cima, Deus, você acredita em Deus, poderoso, mas você é simplesmente um cara frio, quadradão, que segue aquele ritual, aquela rotina, aquela reza. Deus não quer isso. Deus quer um relacionamento. Deus quer o seu coração. Deus te quer por inteiro. Nem que seja para xingar, para quebrar tudo, para gritar, para chorar. Mas que seja aos pés dele. Que grite e entenda na sequência que ele te ama, que ele te quer bem. E ele vai te mostrar. Se for de coração, ele conversa com você, ele te exorta. Ele até te pune, mas é em amor. Você vai entender que aquilo ali foi necessário para sua vida. Ele permitiu que coisas ruins até acontecessem com você, mas foi para o seu bem. Você vai crescer, você vai se sentir amado. Peça para Ele, é relacionamento, Ele é seu pai. Olha um exemplo, o Senhor permitiu que Abraão questionasse a respeito da destruição de Sodoma. Abraão, ele importunou Deus, como que Deus destruiria Sodoma? E aí começa, se tiver 50 pessoas que são boas, 50 pessoas que temem ao Senhor, tiver 50, aí Deus fala, se tiver 50 não destruo. Se tiver 40 não destruo. Se tiver 30, chato,
querendo resolver por Deus, e Deus firme ali, ele falando e Deus respondendo. Até 10, se tiver 10 justos, eu não destruo. E quando chegou lá não tinha um justo, só a família de Ló, que ele pede para sair de Sodoma. Quando eles se separam, Ló vai para Sodoma e cada um vai para um canto, e Ló escolhe Sodoma, que era o campo que parecia mais promissor, mais verde. E aí só tira a família de Ló e o resto é destruído. Deus também escutou pacientemente de Davi as muitas acusações de injustiça, traições e abandono. Não destruiu Jeremias quando o profeta afirmou que o Senhor o havia enganado. Jó pôde expressar sua amargura durante a provação. E no final, Deus o defendeu por ter sido sincero e repreendeu os amigos de Jó por não agirem com sinceridade. Deus lhe disse: eu estou farto de vocês, pois não foram honestos comigo, nem no que disseram de mim, e nem ao meu servo Jó. E meu servo Jó orará por vocês, e assim vou aceitar a oração de vocês. Em um estupendo exemplo de amizade sincera, Deus expressou sem reserva sua absoluta repugnância pela desobediência de Israel. Ele disse a Moisés que manteria a promessa de dar aos israelitas a terra prometida, mas não daria mais nenhum passe com eles no deserto. Deus estava aborrecido e disse a Moisés exatamente como se sentia. Moisés, falando como amigo de Deus, respondeu de forma igualmente sincera. Olha o que Moisés disse para Deus: tu me dizes, conduz este povo, mas não me deixa saber quem enviarás comigo. Se sou assim tão especial para ti, permite que eu tome conhecimento de teus planos. Não te esqueças de que este é o teu povo, tua responsabilidade. Ele joga para cima de Deus, fala assim: é seu povo. Eu tô só servindo aqui o que você me pediu, o que o Senhor me pediu. É seu povo. Se vira e fala assim para Deus. E o Eterno respondeu: minha presença irá com você. Eu me encarregarei da viagem até o fim. Ele fala: pode ir que eu vou assegurar que vocês vão chegar. Eu vou manter minha promessa, só que eu não vou com vocês. Aí ele fala, e aí Moisés não concorda e fala assim: se tua presença não assumir a liderança aqui, cancela agora mesmo a viagem. Cancela. Porque de que outra forma se poderia saber que estás comigo nisso, comigo e com teu povo? Quero saber, viajarás conosco ou não? De que outra forma saberemos que somos especiais, eu e o teu povo, entre todos os outros povos da terra? O Eterno respondeu a Moisés: está bem, será como você disse. Eu também farei isso, pois conheço você muito bem, e você é especial para mim. Eu conheço você pelo nome. Isso está em Êxodo 33, de 12 a 17. Moisés tem uma conversa franca com Deus, expondo tudo o que ele pensa, tudo que ele quer, tudo que ele deseja, e Deus responde. E se você for olhar aqui, Moisés foi até insolente com Deus, acusando Deus, falando com ele como se fosse um amigo. E a gente não costuma ter isso, né? A gente não costuma falar com Deus de uma forma mais informal. É sempre algo formal, sempre um ritual. Deus lá e eu aqui, não posso conversar. Nessa época aqui, ó, o próprio povo, quando eles tinham contato com anjos ou com o próprio Deus, eles achavam que eles iam morrer. Se eu sentir Deus, se eu ver um anjo, eu vou morrer. Essa era a visão que o povo tinha, e essa é a visão que a gente continua tendo até hoje. Talvez não de morte, mas uma coisa fria, uma coisa formal com Deus. E não é isso que Deus quer. A Bíblia mostra isso na palavra. A palavra de Deus mostra isso. A gente precisa entender, a gente precisa viver, que é muito mais importante. É ter um relacionamento com Deus, é o que Ele quer. Ele diz que Ele quer ter um relacionamento com todos. Com todos. O que você precisa fazer? Você precisa pegar a sua cruz e seguir Jesus. Pegue sua cruz e siga. Só isso, nada mais. Olhando as histórias da Bíblia, olhando os personagens bíblicos, os homens de Deus, a gente pode chegar à conclusão que até se for um momento de raiva,
Deus prefere um momento de raiva do que uma pessoa fria. De você se irar mesmo, de você ficar bravo, de você questionar Deus. Você pode fazer, se for do seu coração, de você perguntar por que Deus. Conversa com Ele, do seu jeito, da sua forma, como for. Por que isso? Me ensina. Eu preciso de ajuda. Eu não concordo, eu não aceito. Já pensou nisso? Experimenta. Você está com raiva de Deus, você está bravo com Deus, conversa com Ele, fala com Ele mesmo. Coloca a prova. Na Bíblia fala para você colocar Ele à prova. Não tem problema. Lê a Bíblia, vai atrás da Bíblia. Você acha que... Hoje em dia eu estou vendo muita gente que fala que é agnóstico, que é ateu, que não acredita em Deus. São pessoas que perderam contato com Deus, pessoas que já tiveram dentro da igreja, que já ouviram a palavra, e pessoas que, na verdade, elas estão sedentas por Deus, e é uma forma delas se revoltarem contra Deus, é falar que não acreditam em Deus. Mas a forma é o contrário, a forma é conversar com Ele. Você tem algum problema para resolver, tem alguma aresta, vai com Ele e fala, da forma que for. Você não acredita em Deus mesmo, não é? Você falou que não acredita? Faz um teste. Xinga. Abre seu coração. Conversa. Fala tudo que você tem que falar. Experimenta. Eu tô te testando agora. Eu tô te provando. Faz isso para você ver se Deus não existe. Faz isso. Abre seu coração. Se derrama. Grita, xinga, chora. Faz o que precisa fazer. Mas vem e conversa com o Pai. Entra na presença. Para você ver se você não tem resposta. A amargura é a maior de todas as barreiras para a amizade com Deus. Por que eu iria querer ser amigo de Deus se Ele permitiu isso? Isso acontece muito. Acontece alguma coisa na vida, a pessoa perde um parente, a pessoa perde um emprego, acontece alguma coisa ruim na vida da pessoa, e a pessoa fala que Deus não existe, que Deus não é bom, porque se Deus existisse e fosse bom, aquilo não teria acontecido. O antídoto, é claro, é perceber que o Senhor sempre age em nosso benefício, mesmo quando sofremos e não conseguimos entender o que está acontecendo. Livrar-se dos ressentimentos e revelar o que sentimos, porém, são os primeiros passos para a cura. A exemplo do que faziam os amigos de Deus na Bíblia, diga a Ele exatamente como você se sente. Reflita a respeito de Jó, Asaf, Jeremias e Noemi. Para nos instruir em uma honestidade sincera, Deus nos deu o livro de Salmos, um manual de adoração repleto de linguagem impetuosa, fúria, dúvidas, medos, ressentimentos e sofrimentos intensos, combinados com ação de graças, louvores e declarações de fé. Todas as emoções possíveis estão catalogadas em Salmos. O segundo ponto é: devo optar por obedecer a Deus pela fé. Todas as vezes que você confia na sabedoria de Deus e faz tudo o que Ele diz, mesmo sem compreender, sua amizade com Ele se aprofunda. Normalmente, não consideramos a obediência uma característica de amizade. Ela parece ser mais adequada ao relacionamento com pais, com o chefe ou com algum superior imediato, mas nunca com um amigo. Jesus, no entanto, deixou claro que a obediência é a condição para se obter intimidade com Deus. Ele disse: "Vocês serão meus amigos se fizerem o que eu ordeno." Para você aprofundar sua amizade com Deus, você precisa obedecer. Você precisa ouvir mais e obedecer a Deus. Porque na palavra fala que Ele tem pensamentos de paz. Ele tem pensamentos bons e não maus a seu respeito. E o que diz na palavra é a verdade. A palavra é viva e eficaz. E Deus não mente. Se Ele prometeu, se Ele falou, se Ele diz na palavra que o que Ele quer é o seu bem, Ele quer o seu bem e acabou. Só precisa confiar e obedecer. Ele falar para você fazer algo, Ele te mostrar algo, você faça. Que vai ser o melhor para você. É o mais prudente, é o mais aconselhável para a sua vida. Em João 15, de 9 a 11, Jesus diz assim, o Mestre: "Como o Pai me amou, assim também eu os amei. Permaneçam no meu amor. Se vocês obedecerem os meus mandamentos, permanecerão no meu amor. Assim como tenho obedecido os mandamentos de meu Pai,
e em seu amor permaneço. Tenho dito dessas palavras para que minha alegria esteja com vocês e a alegria de vocês seja completa. Olha esse trecho aqui do mestre. Ele fala tudo o que você precisa saber aqui. É você obedecer os mandamentos, que você vai continuar no amor, que você vai continuar no amor de Deus, no amor do Pai, como Jesus faz, como Jesus fez sempre, obedecendo a Deus, conversando com Deus, tendo uma intimidade com Ele, um relacionamento, conversando, pedindo instrução o tempo todo e seguindo os mandamentos e obedecendo. Você fazendo isso, você vai ter paz, você vai ser livre, você vai ser feliz. Tá tudo aqui, ó. Você quer ser feliz? Tá tudo aqui, ó. O mestre já ensinou. A gente só precisa escutar, entender e seguir. Observe que Jesus espera de nós o mesmo comportamento que ele tem com o Pai, que é o modelo do nosso relacionamento com o Filho. Foi por amor que Jesus realizou tudo o que o Pai lhe pediu. Não foi pouco, ele entregou a própria vida. Ele se entregou, sofreu, porque o Pai pediu e era o plano. Jesus nasceu para isso. Jesus se preparou a vida inteira, 30 anos, para nos últimos 3 anos pregar o Evangelho, curar, abençoar pessoas, mostrar como a gente deveria viver e morrer. Foi o que Jesus nasceu para fazer. Era o destino de Jesus. A missão dele era essa: morrer por mim e por você. E ele obedeceu. E você acha que foi fácil ele obedecer isso? Mesmo ele sendo filho de Deus, não foi fácil. Ele inclusive fala para Deus, para o Pai: se possível, afasta de mim esse cálice. A verdadeira amizade não é passiva e atuante. Quando Jesus nos pede que amemos o próximo, ajudemos os necessitados, dividamos nossos recursos, conservemos nossa vida irrepreensível, perdoemos e levemos outras pessoas a Ele, o amor estimula-nos a obedecer imediatamente. Em várias ocasiões, somos desafiados a realizar grandes coisas para Deus. Na realidade, o Senhor fica mais satisfeito quando fazemos pequenas coisas para Ele espontaneamente, e elas podem passar desapercebidas para outras pessoas, mas Ele as observa e considera atos de adoração. É muito melhor você fazer todos os dias coisas que Ele pediu para você fazer, que Ele fez e Ele quer que a gente faça também, que são os simples gestos do dia a dia: ajudar o próximo, amar o próximo. É você... quando alguém te trata mal, você tratar essa pessoa bem, não por essa outra pessoa, não por ela, mas por Deus, para você saber que tudo que você faz aqui não é para homens, é para Deus. Quando você for trabalhar, dá o seu melhor. Mesmo que as pessoas te tratem mal no trabalho, você não vai retribuir da mesma forma. Aquele sentimento de raiva, de rancor, de você querer fazer a lei, você querer resolver com as próprias mãos, isso não vem de Deus. E quando você dá outra face, quando você trata a pessoa bem, mesmo sem a pessoa merecer, você tem que pensar que você não está fazendo para a pessoa, você está fazendo para Deus. E Ele olha, e Ele vai te recompensar, e Ele vai ficar feliz com essa atitude. Entendeu? Tudo que você fizer aqui é para Deus. Ele fala que até o Paulo, quando vai exortar, ele fala até para os escravos. Ele orienta os escravos, na época era permitido, os escravos tratarem os seus donos como se fossem Deus. Você, escravo, olhar o seu dono e tratar ele bem, trabalhar bem por ele, porque você não está fazendo para o seu dono, você está fazendo para Deus. No final das contas, é só isso que importa. Esse tempo aqui é passageiro e Deus está olhando. É para Deus que a gente faz todas as coisas. A gente devolve para Ele, na verdade. Devo optar por valorizar o que Deus valoriza. É isso que os amigos fazem. Eles se importam com o que é importante para outra pessoa. Assim, quanto mais você se torna amigo de Deus, mais se importará com o que é importante para Ele. Mais sofrerá com o que Ele causa sofrimento e mais se alegrará com o que lhe dá prazer. Paulo é o melhor exemplo disso. As prioridades de Deus eram suas prioridades, e os desejos dele eram seus desejos também.
O que me deixa tão abatido é o que me preocupo demais com vocês. É a paixão de Deus queimando dentro de mim. Paulo fala em 2 Coríntios 11, 2. Davi se sentia da mesma forma. Pois o zelo pela tua casa me consome, e os insultos daqueles que te insultam caem sobre mim. Davi fala em Salmos. O que é que importa mais para Deus? A redenção do seu povo. Ele quer que todos os seus filhos perdidos sejam encontrados. Este é o único motivo pelo qual Jesus veio a este mundo. A coisa mais preciosa ao coração de Deus é a morte de seu filho. A segunda coisa mais preciosa é quando seus filhos comunicam essa boa nova a outras pessoas. É o ID, é o pregar o evangelho. Para ser amigo do Senhor, você deve se interessar por todas as pessoas ao seu redor, pois Deus se importa com elas. Os amigos de Deus falam dele aos outros amigos, ao próximo. Devo desejar ser amigo de Deus mais do que qualquer outra coisa. Você quer? Sabe quando você quer algo, que você dorme e acorda pensando naquilo? Você tem uma meta, você tem um desejo, um plano, e você não para enquanto você não termina aquilo? Quando se realmente você quer ser amigo de Deus, você precisa buscar isso dessa forma. Os Salmos estão cheios de exemplos desse jeito. Davi desejou apaixonadamente conhecer a Deus, expressando-se como palavras de anelo, anseio, sede e fome. Ele ansiava pelo Senhor e declarou: há uma coisa que realmente desejo do Senhor, o privilégio de viver durante toda a minha vida na sua presença, para descobrir a cada dia um pouco mais da sua perfeição e do seu amor. Não é à toa que Deus fala que Davi tinha um coração segundo o coração de Deus. Na Bíblia fala. Não é à toa. Ele desejava. Ele tinha anseio por isso. Toda vez que ele fazia algo errado, ele se arrependia, ele via aos pés de Deus, aos pés do Senhor. E Davi, nunca quis ser julgado por homens. Toda vez ele ia para Deus. E que Deus me julgue. E se for para me matar, que me mate, mas que seja Deus. Sempre colocou Deus acima de tudo. Por isso que Davi foi um homem muito poderoso, foi muito forte, é lembrado até hoje, mas um homem temente a Deus. Tudo que ele fazia, ele sabia que não era dele, não era a força dele, não era por ele, era por Deus. Essa era a força de Davi. Nada que Davi fez foi a força dele. Foi tudo por Deus. Esse é o segredo de Davi. O segredo do coração de Davi. Para finalizar, a verdade é: você está tão perto de Deus quanto escolhe estar. A amizade íntima com Deus é fruto de uma escolha, não de uma eventualidade. E você deve buscá-la intencionalmente. Você realmente a deseja mais do que qualquer coisa? Qual a importância disso para você? Vale a pena desistir de outras coisas por causa dela? Valeria ela o esforço de desenvolver certos hábitos e habilidades? Talvez você tenha sido apaixonado por Deus no passado, mas perdeu aquele desejo. Esse foi o problema dos cristãos de Éfeso. Haviam perdido o primeiro amor. Se você está passando por alguma instabilidade espiritual, não se surpreenda quando Deus permite que você sofra. O sofrimento é combustível da paixão. Ele gera energia com tal intensidade que transforma o que normalmente não possuímos. Assim diz C.S. Lewis. O sofrimento é o megafone de Deus e a forma de Deus nos sacudir da letargia espiritual. Os nossos problemas não são uma punição, mas apelos de um Deus amoroso para nos despertar. O Senhor não está irritado com você. Está irritado por você e fará o que for necessário para trazê-lo de volta à comunhão com Ele. Há, porém, um meio mais fácil de reacender a paixão por Deus. Comece a pedir que Ele lhe dê essa paixão e continue pedindo até que receba. Repita essa oração ao longo do dia. Querido Jesus, mais que qualquer outra coisa, quero conhecer-te intimamente. Deus disse aos cativos na Babilônia: quando vocês me buscarem, me encontrarão. Sim, quando me buscarem de todo o coração e em primeiro lugar,
Dou a vocês a certeza de que não vão se decepcionar. Fala em Jeremias 29:13. É promessa. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o seu coração. Você quer? Faz o teste. Busca, mas busca de todo o seu coração. Vai atrás do seu prêmio, do seu tesouro. E a sua vida, ela vai mudar. Você vai encontrar, você vai preencher esse vazio que você tanto sente e você não sabe o que é. Você fica tentando preencher com outras coisas e não vai resolver nunca. Muitas pessoas só conseguem chegar nesse ponto quando já estão no final já da vida já, quando a pessoa já esgotou todas as outras fontes, quando a pessoa tá para morrer, quando a pessoa não tem mais nada, foi para falência, está no fundo do poço, que a pessoa consegue entregar a vida para Deus e realmente ela encontra a vida. Muitas pessoas são assim, mas não precisa ser com você, não precisa ser na dor, não precisa ser no sofrimento, não precisa ser no final. O fim é melhor do que o começo, mas o caminho, como você vai caminhar, importa. Jesus, quando esteve aqui, ele ficou 3 anos no ministério dele e ele foi intencional o tempo todo. Jesus, ele tinha que cumprir várias rotinas no dia dele, ele tinha que visitar pessoas, ele tinha que ir em locais específicos, mas no caminho, esse percurso dele não era em vão. No caminho ele ia curando, no caminho ele ia pregando, ele ia ensinando. Ele tinha que ir na casa de alguém, ele ia, mas no caminho ele curava. No caminho ele fazia coisas maravilhosas, ele não perdia o tempo dele. Como é que está o seu caminho? Como é que você vai caminhar a sua vida? O final Deus já viu, o final Deus já sabe. Agora o caminho, como você vai seguir o seu caminho, é escolha sua, é decisão sua. Seu relacionamento mais importante, não há nada, absolutamente nada mais importante do que fazer amizade com Deus. Este é um relacionamento que durará para sempre. Paulo disse a Timóteo, algumas dessas pessoas perderam a coisa mais importante da vida. Elas não conhecem a Deus. Você perdeu a coisa mais importante da sua vida? Pois pode fazer algo a respeito agora mesmo. Lembre-se, a escolha é só sua. Você está tão perto de Deus quanto escolhe estar. O tema para reflexão é: estou tão perto de Deus quanto escolho estar. E a pergunta para meditar é: que escolhas práticas farei hoje para me aproximar mais de Deus? Essa foi a mensagem de hoje. Espero que tenham gostado. Compartilhem com alguém, faça algo na vida de alguém, seja um missionário. Fiquem com Deus e até o próximo.